Você já escreveu ou conhece alguém que tenha escrito um livro? É muito provável que sim. O livro é um dos objetos mais populares do nosso tempo. Não importa o esforço que avanços tecnológicos como a internet possam fazer para tornar o livro algo obsoleto e ultrapassado, ele resiste ao tempo. Seja em que formato for, o livro acompanha a história do homem. Mesmo no singular, livro é uma palavra plural. Só o dicionário Aurélio tem 8 definições de livro, afora 32 variações que derivam desta palavra. Nenhuma dessas definições, porém, explica por que livro é uma palavra tão popular ou como se faz um livro. Pois é exatamente o processo de feitura de um livro o que você vai aprender agora. Muita gente pensa que para se fazer um livro basta um escritor, o autor, algumas boas ideias e, talvez mais importante, saber contar uma história. A ideia na cabeça do escritor, porém, é só o primeiro passo de um processo longo, minucioso, cuidadoso e que envolve muito mais profissionais do que você imagina. O autor é aquele que inicia o processo. Ele às vezes é um escritor de ficção, ou um professor de história, ou mesmo de matemática. Depois de levar meses, às vezes anos, ordenando suas ideias e dando um formato ao seu projeto, o primeiro passo do autor é procurar uma editora com os originais em mãos. Editoras, como as edições Demócrito Rocha, são instituições que publicam livros e assim estimulam a educação e a multiplicação do conhecimento. Elas alvoroçam o mercado com lançamentos, criam tendências, buscam escritores novos e firmam os já consagrados. É na editora que o autor vai ver suas ideias ganharem um formato de livro. Ele será recebido pelo editor ou coordenador editorial. O editor é muitas vezes o primeiro a ler os originais. É ele quem conversa com o autor, lê e avalia o material e inicia o que chamamos de processo de edição. Depois de aceito pela editora, contrato feito e aceito pelas duas partes, já se tem meio caminho andado, certo? Errado. Na verdade, o processo mal começou. Há um profissional nas editoras que se chama supervisor gráfico. É ele quem recebe os originais do editor e inicia o processo de formatação. Esse processo já foi bem mais longo e complicado. Antes dos computadores, os livros tinham de ser compostos e montados letra a letra. Foi mais ou menos assim que Gutenberg inventou o processo de impressão. Com a informatização dos meios de produção, porém, esse longo processo agora é bem mais breve e ágil. O supervisor gráfico coordena vários profissionais. A primeira coisa que o livro vai ganhar é um projeto gráfico. Nesta fase, se pensa no formato que esse livro vai ter, no tipo e tamanho de letra, cor, no tipo de papel e acabamento. Para isso, é preciso levar em conta a que o público esse livro é dirigido. Você já deve ter notado que livros infantis, por exemplo, são bem diferentes de livros para adultos. É claro, aqui também é importante considerar os custos de produção, uma vez que quanto mais barato o livro, mais acessível ele fica. O processo de editoração eletrônica envolve várias fases. Do profissional que recebe os originais em um programa de computador e lhe dá o formato definitivo, já com fontes e tamanho de letras e número de páginas definidos, ao profissional que faz a capa e aos vários profissionais que cumprem uma das etapas mais importantes da edição, os revisores. Depois de formatado, esses profissionais vão ler o livro algumas vezes para limpar o material, ou seja, tirar todos os erros. Eles também checam textos de orelha, apresentação e quarta capa. Esse trabalho é acompanhado pelo coordenador editorial. O capista acompanha todo esse processo. Ele conversa com o autor, o editor, pesquisa, faz consultas e, finalmente, elabora o que ele imagina ser a melhor capa para o trabalho. A capa é um dos principais elementos do livro. Ela atrai o leitor e, ao mesmo tempo, tem a função de informar o que vai em seu conteúdo. Não admira que hoje as editoras de todo o mundo se preocupem tanto com as capas.
É um trabalho minucioso e, na maioria das vezes, o profissional apresenta mais de uma versão a ser escolhida. Definido o número de páginas e o título, escolhida a capa e feita a revisão, se inicia o processo burocrático de registro da obra. Quem realiza esse processo é o bibliotecário. É ele quem classifica e normatiza a obra e faz um registro fundamental, o ISBN. No Brasil, os registros, o ISBN, são feitos através da Biblioteca Nacional. Sem o número do ISBN, um livro não pode ser comercializado e nem tem registro internacional. Você vai imaginar que, a esta altura, depois de todo esse processo, o livro já está pronto? Bem, ainda não. Depois da formatação, revisão e registro do livro, chega a hora de tirar os fotolitos. Os fotolitos são películas fotográficas que registram o conteúdo do material editado. É o supervisor gráfico quem checa os fotolitos pela última vez. É ele também quem leva o livro para a gráfica, que é a parte final de todo esse processo de edição. Na gráfica, o livro vai ser finalmente impresso. O processo também não é tão simples. Os fotolitos são montados com extrema precisão para garantir o encaixe perfeito entre as cores e depois gravados em chapas de metal. Estas são colocadas em uma máquina de impressão, onde o livro ganhará o seu formato definitivo. Todas as cores que você vê no livro são geradas através da mistura de 4 tintas: o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. O miolo e a capa são impressos separadamente, pois geralmente a capa contém mais cores e efeitos gráficos, necessitando assim de um acabamento especial. Com este miolo colado e costurado ou grampeado, e com a capa pronta, faz-se a montagem final. E o livro está pronto, como um pássaro de 1000 asas, para voar às mãos de vocês, leitores, destinatários de todo esse processo de produção. A editora cumpriu seu papel. E a partir daí, é com vocês.